A repórter Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo porque tem novas denúncias exclusivas. Bia, são relatos graves de um ex-funcionário da maternidade, é isso, Bia? Exatamente, Edson. A gente não vai dizer a qual setor esse funcionário pertencia nem em que ano ele trabalhou lá com o objetivo de preservar a identidade dessa testemunha. Um ex-funcionário que faz revelações, denúncias, melhor dizendo, graves contra a maternidade Nossa Senhora de Fátima, que fica no centro de Maceió. A gente separou trechos de uma entrevista que foi concedida e enviada para a nossa equipe de produção aqui da TV Pajuçara. Esse ex-funcionário fala de alguns pontos que chamam muita atenção. O primeiro seria a higiene inadequada da maternidade, inclusive do próprio bloco cirúrgico, o próprio centro cirúrgico. Então, não existiriam aí todos os materiais de higiene suficientes, ideais para fazer a profilaxia, né, a limpeza desses ambientes tão importante, como, por exemplo, a própria sala de parto. Ele também fala aí de outras denúncias sobre violência obstétrica. Prestem atenção no que disse esse ex-funcionário. Trabalhei na casa de saúde de maternidade da Santa de Fátima por um bom tempo. E nós, funcionários, presenciamos muitas coisas que ocorreram ali na época. E muitas coisas que estão acontecendo agora, que estão vindo à tona, são todas verdades. Casos de gestantes sofrer violência obstétricas. Nós, funcionários, queríamos ajudar, por muitas vezes fomos impedidos pela direção. Nós, às vezes, queríamos fazer tipo uma limpeza, um centro cirúrgico, para deixar tudo ir para outra cirurgia, então foi uma semana. Muitas vezes faltavam materiais de limpeza, a gente era obrigado a trabalhar com o que tinha em mãos, muitas vezes não tinha um cloro sequer que a gente lavava, fazer a limpeza, a toda completa. A gente dizia, muitas vezes a direção falava, mas não faz o que tem, joga água no chão, joga na água sanitária. O nosso apartamento, os caminhos que são particulares, os quartos, muitas vezes a limpeza também foram feitas tudo assim, como eles falavam, um pouco lá, meia sola. E que esse ex-funcionário fez contra a maternidade Nossa Senhora de Fátima é com relação aos prontuários. Segundo essa testemunha, era comum que esses documentos, os prontuários, sumissem lá dentro da maternidade. Tinha muitos pacientes que iam solicitar prontuários médicos e ficavam dias e dias, iam e vinham. Quando chegava no final, o prontuário sumia. Muitas vezes eu via a paciente querendo exigir seu direito para o prontuário. Chegava na direção e dizia, não achou, dava um jeito de sumir o prontuário médico. E isso tem muitos casos que acontecem muito, injustiça. E se a gente fosse correr atrás, querendo ajudar o paciente, a gente era perseguido ali dentro, ameaçado. E muitas vezes, eu mesma, como outros funcionários, era colocada para fora. A gente precisou distorcer, né, a voz dessa testemunha, como eu já falei, para preservar a identidade desse ex-funcionário, mas para você que não entendeu muito bem o que ele disse, no primeiro momento ele explicou que faltavam materiais ideais para fazer a higiene dentro do hospital, em vários setores, inclusive no bloco cirúrgico. Às vezes, segundo a denúncia do ex-funcionário, só tinha mesmo água sanitária ou até álcool. Era o que eles usavam para fazer a limpeza. Também esse ex-funcionário relatou violência obstétrica contra as pacientes. Disse, inclusive, que quando eles tentavam ajudar, dando uma palavra de conforto ou alguma orientação a essas vítimas de violência obstétrica, acabavam sendo perseguidos, ameaçados e até demitidos da maternidade, como foi o caso desse ex-funcionário e de outros que ele cita. E falou, por fim, do sumiço dos prontuários, esse documento tão importante, né, que é obrigação do hospital repassar para a família. Então, existia aí uma certa cultura de sumiço desses prontuários, o que agora precisa ser investigado. E, por fim, também, essa pessoa fez um chamado importante. Ele disse que as pessoas que já tiveram problemas na maternidade Nossa Senhora de Fátima façam essas denúncias, procurem de maneira formal fazer as denúncias, relatar o que aconteceu, porque é importante que quem sofreu
algum tipo de violência obstétrica ou de mau atendimento, ou teve até alguma sequela de saúde, se pronuncie agora, mesmo que esse evento tenha acontecido há 2, 3, 4 anos atrás. Como essa família que a gente mostrou agora há pouco, né? O caso que aconteceu em 2017 e que até hoje a família sofre com esse trauma de um parto tão difícil, tão traumático, mas que ainda bem a bebê sobreviveu. Né? Agora a gente teve agora há pouco o caso da Maiara Stephanie Nascimento, que não teve a mesma sorte, infelizmente ela faleceu e o bebê foi hospitalizado. Um parto que aconteceu na semana passada, depois que essa gestante entrou às 7 da manhã e só veio ter o bebê às 9 da noite, depois de muito sofrimento. A maternidade diz que todas as medidas, né, os preceitos do Ministério da Saúde foram respeitados e que numa análise preliminar não encontrou indício de qualquer irregularidade no atendimento a essa vítima especificamente. Mas claro que estava tudo no começo, essas denúncias têm aumentado, inclusive com a participação de ex-funcionários da maternidade. Tudo isso precisa agora ser investigado, inclusive pela polícia, né, Edson? Exatamente, Bia. São denúncias graves e, pelo que a gente ouviu, não é de agora, né? É uma prática, me parece, comum na maternidade já há um bom tempo. A gente deu agora há pouco a nota da Secretaria de Estado da Saúde, porque hoje a maternidade Nossa Senhora de Fátima é arrendada. Então a Secretaria paga para que a unidade atenda exclusivamente SUS. Mas ela é particular, é uma unidade particular arrendada ao governo do Estado. Então, obviamente que é importante a CESAL pressionar a direção da unidade para ter esses esclarecimentos. Essa denúncia grave que se chega agora dessa ex-funcionária, né, de que essa pessoa, ela via o desaparecimento exatamente dos boletins, dos prontuários, que é algo importante, porque no prontuário está o histórico da paciente. Qual a complicação que ela teve, quanto tempo ela ficou ali, de repente se foi óbito, como foi a óbito, infelizmente, não é? O caso que nós mostramos na semana passada, por que foi a óbito, quais as complicações levaram essa paciente a óbito. Então, assim, o prontuário, inclusive, nós acabamos de falar na matéria da Maria, é uma obrigação do hospital. A família tem que ter acesso ao prontuário. E segundo essa denúncia que nós acabamos de ouvir, né, Bia, propositalmente os prontuários desapareciam de dentro da maternidade. Isso tudo é muito grave, tem que ser investigado, não é normal que a gente chegue agora somando tantas denúncias sem que alguma coisa errada estivesse acontecendo naquela administração. Então é preciso que, mais do que nunca, o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, apresse essa investigação, né, essas sindicâncias que ocorrem. A gente sempre fica esperando a resposta, mas tem muita gente traumatizada, essa que é a verdade, com depoimentos importantes a serem colhidos. Eu tenho certeza que essas mães e outras testemunhas têm toda a disposição para esclarecer o que aconteceu. E claro que é importante que o hospital, a maternidade, também se pronuncie através da sua direção médica, né? Muitas vezes as notas deixam a desejar. A gente está aqui cheio de perguntas para fazer, as famílias também pedem esclarecimento e a gente fica dependendo de pequenas notas muito vagas e que não respondem à totalidade das denúncias graves que temos feito aqui ao longo da semana, Edson.